Bonsoir, você chegou ao mais do mesmo. Tudo bem, meus irmãos? O que você considera fundamental sobre o Natal? A gente vai começar a considerar isso a partir de hoje, esses fundamentos do Natal, a partir de hoje. Mas antes, deixa eu te lembrar que o Mais do Mesmo é um programa produzido pela Igreja Reformada Luz para as Nações em Montreal, que tem como propósito principal falar mais das mesmas doutrinas, mais das mesmas escrituras e mais do mesmo Cristo. A única novidade que a gente busca aqui é novidade de vida. A gente está aqui de terça a sexta, às 18 horas e 2 minutos, no horário aqui de Montreal, 20 horas e 2 minutos no horário de Brasília. 18 e 2, para a gente se lembrar do Salmo 18, 2, que nos diz: o Senhor é a minha rocha, minha fortaleza e meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e minha torre de proteção. Normalmente quem está no programa ao vivo recebe um boa noite personalizado, né? Eu sempre cumprimento todos, mas hoje estamos com um programa gravado, em função da minha agenda aqui, e eu vou deixar um abraço apertado no final para todos os irmãos. Que Deus os abençoe, tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe. Bom, faz 1 grau em Montreal, que coisa boa, chovendo um pouquinho, por isso que eu estou de capa de chuva, já cheguei, já estou saindo de novo. E vamos trabalhar que é bom. Bom, ontem eu pedi para você tentar imaginar a Trindade planejando e executando a criação. Eu pedi isso enquanto li o texto de João, no capítulo 1, o prólogo de João, né? E lemos até ali o versículo 14. Aprendemos um pouco ali. Eu pedi para você se colocar naquele exercício, né, de imaginação, se colocar naquele momento da criação. E pedi também para que a gente tentasse se identificar naquele contexto, mas o mais importante é que nós também conseguíssemos identificar o próprio Cristo, o próprio Jesus, o Verbo, naquele contexto. Peço perdão. Então eu vou ler o texto mais uma vez, mas hoje a gente só vai ler dos versículos 1 a 3. Deixa eu ver se ainda tem um gole aqui. A garganta secou. Então diz o texto bíblico: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Bem, quando a gente apresentou a nossa cantata de Natal, melhor dizendo, havia lá uma expressão muito peculiar, né, muito particular, eu diria até nas letras, principalmente na primeira letra da canção, e isso me fez abstrair sobre aquilo que era mais essencial sobre o Natal. Então eu diria que acho que a coisa mais essencial que nós podemos considerar sobre o Natal é ter uma boa consciência de quem Deus é, ou seja, a essência do Natal precisa ser compartilhada com a ideia de quem Deus é, senão a gente vai formar uma ideia equivocada. Então a expressão que a cantata trouxe, como eu disse no domingo, foi a expressão Excelsis Deo, que quer dizer glória a Deus nas maiores alturas. Possivelmente está exatamente assim na sua Bíblia, mas é uma expressão latina e ela ficou consagrada, o uso dela ficou consagrada. Então quando a gente fala da expressão Excelsis Deo, é uma tradução que Jerônimo fez. Jerônimo era historiador, teólogo, e ele estava lá na virada do século IV para o século V. Então ele traduziu do grego e acabou ficando a expressão latina Excelsis Deo, que quer dizer glória a Deus nas maiores alturas. A obra de Jerônimo é muito mais extensa que isso, mas a gente conhece mesmo ele pela tradução da Vulgata Latina, né? Que seria a tradução do grego para o latim. Então, essa expressão Excelsis Deo, ela é amplamente conhecida como símbolo de louvor, porque ela registra aquela expressão utilizada pelos anjos quando se apresentaram aos pastores no campo lá dos arredores de Belém. Então, o texto de Lucas 21:4 registra isso especificamente quando diz: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Então, isso quer dizer que os anjos, que estão constantemente na presença de Deus, quando viram aquilo que Deus estava realizando através do Natal, nós passamos a chamar de Natal depois, né? Aqui, quando estava vendo que o Verbo encarnou e veio ao mundo, os anjos disseram glória a Deus nas maiores alturas. Então é como se eles estivessem dizendo assim: que o sublime Deus seja exaltado da maior forma possível, nas maiores alturas. Essa é a ideia por ali. Então os anjos que contemplam o Senhor, eles tinham consciência muito bem do que estava acontecendo naquele Natal, e eles, por conhecerem em Deus, por Deus ser parte desse conhecimento essencial do Natal, eles exaltaram a Deus sobremaneira. Então, esse é um ponto, né? Glória a Deus nas maiores alturas. Olhando mais diretamente para o texto do apóstolo João,
nós temos um vislumbre daquilo que os anjos talvez tenham percebido de maneira mais clara que nós. E o que teria sido isso? Deus é acima de todas as outras coisas existentes. Deus é acima de todas as outras coisas existentes e aprove a Ele fazer-se carne e apresentar-se ao mundo para mudar a nossa história. Deus é além da história e aprove a Ele fazer-se carne para poder intervir na nossa história. A gente vai ver que isso faz parte de um propósito maior. E o terceiro aspecto que eu queria ressaltar ainda sobre o Excelsis Deo é que o Deus que está acima de todas as coisas, e segundo, comparando, né, a ideia do Excelsis Deo com a ideia do prólogo de João que lemos, o Deus que está acima de todas as coisas é também o Criador de todas as coisas. Então, nesse sentido de valorizarmos, né, a Deus, o quanto Ele é digno de louvor, é que o texto de João se torna tão importante aqui para a gente. Para entender a expressão Excelsis Deo, o texto de João vai nos ajudar, pelo menos tem mais um motivo para dizermos que Deus é sublime e merece todo o nosso louvor nas maiores alturas. Afinal de contas, olha o que o texto nos ensina. Como lemos, no princípio era o verbo. Então eu vou desmembrar aqui, né, em algumas partes. No princípio era o verbo. Então, já tentou imaginar o que seria o princípio de uma coisa? No princípio era o verbo, mas o que é o princípio? Depois a gente fala do verbo. Não que ele esteja em segundo lugar, né? Mas já imaginou o que é o princípio de uma coisa? Princípio tem aquele sentido, né, de aquilo que vai dar valor à coisa, ou aquilo na qual a coisa se baseia, mas a gente está falando de começo mesmo aqui. Então qual é o começo de todas as coisas? Esse seria o princípio. Então tenta aí imaginar o início de alguma coisa, né? Por exemplo, o início da sua vida. Você já imaginou o momento em que você foi concebido? Né? Ou ainda, em que momento você passou a existir? Né? Qual o início da sua existência? Em que momento você considera o momento em que seus pais te conceberam ou no momento em que você nasceu definitivamente? Então, estou só colocando aqui algumas dicas para você pensar no início das coisas, mas eu quero só dizer aqui para a nossa abstração, é que para essa nossa abstração é essencial que nós entendamos essa questão do princípio para entender o sentido do Natal. O que importa é que, independente de quão longe você tenha ido quando pensou no seu princípio, né, caso você tenha, nessa busca da sua origem, quando é que você começa, né? Quem sabe você tenha pensado nos seus pais, quem sabe você tenha pensado nos seus avós, quem sabe você tenha ido mais longe e pensado, poxa, eu começo lá em Adão e Eva de alguma forma, por essa cadeia, né, de princípios que vão chegando ao princípio do homem, que é lá na criação. Bom, o fato é que nós tivemos um início, esse é meu ponto aqui. Então, não interessa onde você pontuou, o fato é que a gente começa, a história humana começa em algum lugar, não só como indivíduos, mas como espécie também. Então, com um pouco de teologia aplicada ao texto que lemos de João, e levando em consideração, é claro, um monte de outros textos que conhecemos, nós podemos aprender por essa expressão, no princípio, que Deus, diferente de você, ou diferente de mim mesmo, Deus não tem início, Deus não tem um princípio. Então eu sugeri que você pensasse em si próprio, mas você pode pensar em qualquer outra coisa, menos em Deus, e você verá que todas as coisas têm um início na história. Deus não. E como assim, né? Como assim, né? Então, Deus é o único ser que não tem um princípio. Então, ele sempre existiu. Ou você pode dizer, ele não tem princípio nem fim. Essa é a ideia da eternidade. Ele nem começa nem termina. Ele está sempre existente, né? Então, é por isso que chamamos ele de eterno Deus. Salmo 90, versículo 2, nos lembra disso, nos ensina, na verdade, quando diz: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Deus é infinito. Então, Isaías 40, 28, onde diz: você não sabe, nunca ouviu falar, o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto, sua sabedoria é insondável, aí, elevando outros atributos de Deus, né? De tantos outros textos eu também selecionei Apocalipse 1:8, que diz: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso, outro atributo de Deus, outros atributos de Deus aí, né? Então olha que coisa bela, né? A própria palavra falando que Deus é esse ser eterno, né? Então todas as coisas que existem, com exceção do próprio ser divino,
Me perdi. Todas as coisas, com própria exceção do ser divino, me perdi na minha leitura aqui, seguem o seguinte padrão. Um dia não existiu e depois passou a existir. Todas as coisas, menos Deus, seguem esse padrão. Deus sempre existiu e nunca cessará de existir. Como eu e você, temos um começo e fim, como as coisas têm começo e fim, né? Mas Deus é a exceção a essa regra. Deus sempre existiu, existirá para sempre. Então, talvez você pense assim, então você quer dizer que Deus criou a si próprio? E isso é uma coisa que não dá para a gente... Não dá para dizer que está certo, porque isso é ilógico, né? Não, Deus não criou a si próprio. Tá aí uma coisa que Deus não pode fazer, criar a si próprio, né? Isso é ilógico, né? Então, uma coisa não pode criar a si mesma, porque seria necessário que ela existisse para criá-la. Mas como ela não existia, como é que ela vai ser criada, né? Então, se você não entendeu nada, pensa no seguinte. Uma pessoa que diz assim, eu sou minha própria mãe. Pode falar isso no sentido figurado. O filme pode falar de Viagem no Tempo que faz isso. Mas aí, lógico, você pensar que uma pessoa seja a sua própria mãe, porque era necessário que a mãe existisse para gerar a filha, né, que alega ser a própria mãe. Mas como a filha não havia nascido, como é que ela ia gerar a própria mãe, né? Então é ilógico, a gente fica confuso porque é ilógico. Então, no mesmo sentido, Deus não se criou, né? O princípio da autocriação tem uma contradição de termos aí. Então, é porque era necessário que uma coisa existisse para criá-la, mas ela não existia, como é que ela ia criar-se, né? Então, Deus sempre existiu, essa é a ideia. Então, isso faz dele, como a gente está falando da expressão excelsis Deo, isso faz dele excelso, sabe? Excelente, sublime, grandioso, diferente de todas as outras coisas que existem, pelo menos este aspecto, né? E ele é eterno. E esse é o nosso primeiro motivo aqui para darmos importância ao Natal. Eu poderia eleger vários outros, irmãos, eu tenho que fazer uma seleção e dentro desse texto de João foi o que eu preferi aqui eleger para a gente lembrar que nós precisamos ter uma relação de muito temor com esse Deus, porque ele é eterno, nós temos começo, nós terminamos e depois ele nos ressuscita. Deus está sempre presente. Então os anjos, sabendo disso, nós sabendo disso, devemos levar os nossos louvores às maiores alturas. Então, essa primeira característica que eu queria destacar do Natal. E a outra característica também que eu queria destacar, como sendo assim essencial para o Natal, característica de Deus, né? Para que a gente torne o nosso Natal mais relevante, o sentido do Natal mais relevante, a importância do Natal, como você queira chamar, né? Já que estamos dizendo que ele é o nosso Natal, seria ainda sobre a palavra princípio, né? Que a gente ainda pode aprender dela. Então, se Deus estava no princípio da criação, como uma coisa não pode criar a si própria, como acabamos de dizer, Deus precisaria estar além da criação. Então, a criação é um conjunto de coisas, a criação é um conjunto de coisas e, como o nome já diz, como elas foram criadas e elas não são autocriadas, é necessário que uma coisa que criou as coisas estivesse fora desse contexto de coisas criadas. Deus está além da sua criação. Ele é o Criador. Isso quer dizer que Deus é tão excelente que dentro das coisas que ele criou, foi ele também quem criou aquilo que nós estamos chamando de princípio, o início das coisas. Deus não tem início nem fim. Então ele cria o início das coisas criadas. Ou seja, até o tempo, que seria a primeira de todas as coisas, junto com o espaço, até o tempo foi criado por Deus. E por quê? Como uma obra do acaso? Como uma contingência da criação? Não, para atender a um propósito. Agostinho vai dizer que o tempo nos ajuda a organizar a eternidade em etapas, né? Então, Deus cria o tempo para que a sua criação exista dentro dessa linha contínua de eventos que vão acontecendo um após o outro. Por isso podemos falar de princípio. Então, quando falamos que no princípio era o verbo, nós estamos exaltando essa característica de Deus que alguns teólogos vão chamar de atemporalidade. Deus está além do tempo, não está negando o tempo, mas Deus não está preso no tempo. O tempo não é uma coisa na qual Deus está preso. Nós sim estamos nele. Mas o tempo não é uma obra do acaso, o tempo é uma criação de Deus também. Então, nesse sentido, eu queria enfatizar ainda com a palavra princípio, que nós podemos entender que aquele que criou o tempo estava lá, no princípio, quando todas as coisas foram criadas.
Então, o verbo estava lá no princípio da criação de todas as coisas. Então, assim, de maneira simplificada, resumida, apesar de eu ir e vir aqui nos termos, eu gostaria de te incentivar a fazer assim como os anjos fizeram. Glorificar a Deus nas maiores alturas, exaltando, em primeiro lugar, essa característica. Ele é o Criador de todas as coisas. O Verbo estava no princípio. Então, a partir dessa declaração de que o Criador, o Verbo, a Trindade Santa estavam no princípio, nós podemos inferir que Deus é a única coisa necessária. Deus não é contingente, Deus não é fruto de alguma coisa. Deus é a origem de todas as coisas. Então, é necessário, no universo bíblico, que Deus exista para que qualquer outra coisa exista. Isso deve gerar temor no nosso coração e motivo de louvor também. Então, Deus é necessário. Nós somos contingentes, somos um fruto da vontade divina. Mas Deus é necessário para que todas as coisas existem. Para a existência de todas as outras coisas, Deus é necessário. Tudo que existe, em outras palavras, depende do Criador. Isso é motivo para que o glorifiquemos. Essa palavra, o princípio, implica, na perspectiva bíblica, que há um agente criador. E ele é responsável por dar origem a todas as coisas. Esse agente criador, como a gente vai ver, é o Verbo. Então, nós vamos vendo aqui a Trindade acontecendo, se expressando. E, por último, o princípio também marca o início daquilo que eu falei por último aqui, que foi o tempo. O princípio marca o início do tempo. Então, nós começamos a contar as coisas, a criação, como você queira, a partir de um tempo determinado, a primeira de todas as coisas. Mas antes da primeira de todas as coisas, se é que se pode falar assim, né, existia o Verbo. E o Verbo existia fora do tempo. Então ele sempre esteve, sempre foi. É como ele se apresenta para Moisés dizendo: diga a eles que você vai em nome de eu sou. Eu sou existente, eu sempre existirei. Isso não muda, isso é imutável, isso é para sempre. Isso é antes do tempo ser criado. Então eu não sei se você tem a mesma mente que eu, mas quando eu vejo essa característica de um ser eterno, diferente de todas as outras coisas, o meu coração se inclina e se humilha diante disso para pensar: poxa, eu devo a minha existência ao Senhor. Todas as coisas devem existência ao Senhor. Então, Deus, criando todas as coisas, olha para a sua criação, como lembramos de Gênesis, e diz: foi muito bom o que eu fiz. É essa a avaliação que Deus tem de si próprio. Além disso, a gente vai ver que o Verbo, que estava no princípio de todas as coisas, estava com Deus e que o Verbo era Deus. Mas esses pontos eu vou deixar para a gente conversar amanhã, tá bom? Então, assim a gente termina mais um programa, né? Nosso segundo programa aí dessa semana. Naquilo que eu acertei, glória a Deus. Naquilo que eu errei, glória a minha mesmo. E amanhã, se Deus permitir, tem mais do mesmo livro, mais das mesmas doutrinas, mais do mesmo Cristo. Espero que ao vivo. E a você que chegou até aqui, ou na verdade hoje todos, né, já que o programa está gravado, como prometido, fica o abraço apertado da nossa igreja. Tá bom, meu irmão? Que Deus te abençoe. A bientôt, à la prochaine, au revoir. Até mais. Paz, irmãos. Deus abençoe.